Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 29 de maio. Você assiste agora as primeiras notícias do Congresso Nacional. Do Salão Verde fala ao vivo a repórter Mariana Pschitke com informações sobre a pauta do plenário da Câmara. Bom dia, Mariana. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Sem a previsão de votar medidas provisórias, o plenário pode votar projetos como o que reduz a jornada de trabalho dos enfermeiros. Lei que instituiu o sistema de cotas em universidades públicas no Rio completa 10 anos. Cláudia Brasil, bom dia. Bom dia, Adriana. O sistema de cotas em 2 universidades públicas no Rio de Janeiro é o assunto de uma audiência pública na Comissão de Trabalho hoje, aqui na Câmara dos Deputados. 9 horas e 56 minutos em Brasília. Eu sou Adriana Marcondes e o Câmara Hoje está no ar. Podem entrar na pauta do plenário nesta semana 17 propostas. O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, preparou uma lista de projetos que podem ser votados em sessões extraordinárias. Por enquanto, não há acordo para votação de medidas provisórias. Itens polêmicos como o que estende o regime diferenciado de contratações, uma simplificação das licitações para o programa de aceleração do crescimento e o aumento do teto de cobrança da CID Combustíveis sobre o etanol impediram a votação da medida provisória 556. A MP 556, junto com outra medida provisória, a 557, perde a validade agora, dia 31 de maio. Medidas provisórias editadas depois não podem ser votadas antes. Por isso, as outras 4 medidas provisórias que trancam a pauta não podem ser apreciadas enquanto essas 2 não caducarem. Com a impossibilidade de votar medidas provisórias, o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, fez uma longa lista de projetos que podem ser analisados em sessões extraordinárias. São 17 propostas, como a que reduz de 40 para 30 horas semanais a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem, a que autoriza a mudança do nome nos casos de operação transexual, a que proíbe o pagamento de ajuda de custo ou de indenização a deputados federais e senadores no início ou no fim do ano legislativo, também conhecido como 14º e 15º salários, a que acaba com o voto secreto no legislativo e a que cria o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Nós temos o controle externo do Judiciário, que se mostrou efetivo, do Ministério Público, que se mostrou efetivamente competente, e o dos Tribunais de Contas da União e do Estado, que não há nenhuma forma nem mecanismo de controle. E o segundo é um projeto em que permitiria aos brasileiros que foram submetidos à cirurgia de mudança de sexo, que passam constrangimento, uma dificuldade de poder fazer a alteração do seu nome civil, possam fazer com a cobertura da lei, evitando esse grau de constrangimento para brasileiros que vivem essa situação. Nós do PT temos uma prioridade da semana, que é um projeto que trata do combate à corrupção das empresas, de você criminalizar quem faz a corrupção agora do lado da empresa privada. E é uma legislação que está faltando, que seria importante se nós votássemos essa semana. A repórter Mariana Pschitke repercute a pauta do plenário da Câmara com o líder da base aliada e outro da oposição. Mariana. Adriana, hoje à tarde, às 15h30, tem uma reunião de líderes prevista com o presidente da Casa, deputado Marco Maia, para definir quais projetos devem entrar na pauta essa semana. Nós vamos tentar antecipar um pouco o clima de votação com o líder da base e o líder da oposição. Vamos conversar com o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, que é líder da minoria, e vai participar da reunião hoje à tarde. Deputado, o que o senhor acha que é possível votar? Dos 17 projetos que estão listados pelo presidente Marco Maia, o que nós imaginamos é que há 8 projetos que são, digamos, de grande interesse da população. O primeiro é esse projeto que já foi citado aí pelo deputado Gilmar Tato, que responsabiliza civil e penalmente as empresas nos casos de corrupção. É um grande avanço, porque a legislação nossa, ela quase que se atém a penalizar o corrompido e não o corruptor. Então, nesse caso, nós teríamos uma igualdade de responsabilização. O segundo caso é a votação aberta, acabar com o voto secreto. E, em terceiro lugar, a questão da gratificação para deputados e senadores no início e no final de cada sessão legislativa. Também acabar com isso. Isso já foi votado no Senado, já acabou no Senado, falta votarmos aqui.
Fora isso, nós temos mais 5 projetos de grande interesse. O primeiro é a questão da distribuição dos royalties entre os estados e municípios não produtores, passando de 10% para 15% a percentagem sobre o petróleo que foi extraído do pré-sal, que vai ser distribuído por todos esses entes federados. Em segundo lugar, a questão da regularização das cooperativas de trabalho. Esse é um assunto que ficou parado aqui muito tempo, porque havia preocupação em se tirar direitos dos trabalhadores. Agora se chegou a um texto que mantém esses direitos e que avança no sentido de legalizar, de formalizar esse trabalho de pessoas que dependem de uma cooperativa para conseguir trabalhar. Em terceiro lugar, ainda ligado a essas empresas, acabar com aqueles 10% a mais que o empresário é obrigado a pagar quando há uma demissão imotivada. Esses 10% não vão para o trabalhador, foram instituídos para cobrir um fundo, um desses fundos do tempo do presidente Sarney, fundo verão, havia um buraco nas contas, esse buraco já foi preenchido há muito tempo e continuam pagando. E por último, mais 2 projetos de grande interesse, um da pecuária brasileira, estender os genéricos, que são um sucesso nacional nos medicamentos humanos, também para os remédios, medicamentos animais. E por último, instituir o controle externo dos tribunais de contas. Se esses 8 projetos nós pudermos votar de uma forma organizada hoje e amanhã, nós estaremos dando um grande avanço. Afinal, o que a população quer é que a gente vote assuntos que melhoram a vida das pessoas. Se for para ficar aqui legislando só para ajudar o governo, isso é muito difícil dizer que indiretamente vai acabar melhorando a vida da população. Há inúmeros problemas, inúmeros nós que podem ser desatados pela legislação se nós focalizarmos, priorizarmos essas questões de interesse do cotidiano das pessoas. Bom, nós estamos aqui também com a deputada Luciana Santos, do PCdoB, o partido da base do governo. Deputada, a senhora concorda? Dá para votar esses projetos essa semana? Quais a senhora listaria? Bom dia, Mariana. Bom dia, Adriana. Bom dia, deputado Antônio Carlos Mendes. Eu considero que existem algumas coisas que já foram citadas pelo deputado Mendes Tama, que eu concordo em gênero, número e grau. Entre elas é essa discussão que o Brasil todo clama, né, para que o Brasil tenha legislações arrojadas de combate à corrupção. E acho que esse PL que trata de poder legislar também para punir e criminalizar os corruptores faz parte desse esforço que no país a gente possa ter um país cada vez mais blindado ou pelo menos com ferramentas jurídicas que combatam a corrupção no Brasil. Outra questão que eu acho decisiva é a questão dos royalties do petróleo. Nós estamos diante de um ativo, um patrimônio brasileiro estratégico muito importante para muitas gerações e nós precisamos desde já debater como nós vamos distribuir esse patrimônio, essa riqueza nacional. E penso que nós precisamos buscar um equilíbrio entre os estados produtores e os estados que não produzem petróleo, para que a gente possa ter um enfrentamento da desigualdade regional no nosso país, que é secular. É também preciso que eu também destaco essa questão das 30 horas da enfermagem. Nós temos um sistema único de saúde, que todos nós sabemos. A luta para que o sistema único de saúde atenda a maioria da população é um sistema universal, que em toda parte do mundo nós lutamos para que se tenha uma saúde pública que fique à altura dos desafios nacionais. Você pode ver a crise dos Estados Unidos, onde demonstra a falência do modelo de saúde. Nós temos um modelo que tem tudo para funcionar, porque ela tem uma legislação correta, mas muitas vezes a gestão, a qualidade do serviço é muito comprometida. E penso que com a redução para 30 horas dessa categoria, que é tão essencial na base da saúde, a gente pode avançar na qualidade do serviço prestado para a população e, ao mesmo tempo, ajudar a qualificar esses servidores. Uma outra questão que não foi citada pelo deputado também, mas que eu acho relevante, é a questão do Sistema Nacional de Cultura. Nós estamos há muitos anos no país, eu fui prefeita de uma cidade que é patrimônio da humanidade, estamos há mais de 2 anos no país elaborando
né, um modelo para a política cultural brasileira e está pronto no ordem do dia, sem nenhuma polêmica, foi fruto de um debate intenso na sociedade e eu penso que também era necessário que a gente atendesse a essa questão. Deputada Luciana Santos. Destaco, né, entre os PLs, né, que estão aí na ordem do dia, a questão da banda larga, que embora não esteja na lista do deputado Marco Maia, também está pronto para votar, porque nós precisamos garantir no país o acesso a essa ferramenta que diz respeito também a impactar na qualidade da educação e, ao mesmo tempo, possibilitar o acesso de milhões de pessoas para que tenham acesso a essa ferramenta que hoje é tão básica, né, que faz parte do sistema de comunicação no mundo todo. E a banda larga na escola, né, nós vamos mexer com o dinheiro do FUST e garantir que essa votação que esse PL possa ser votado e a gente enfrente essa situação. Deputada Luciana Santos. E no mais, só reforçar o que o deputado Antônio Carlos falou, também em relação à pecuária brasileira, né? Eu acho que essa questão dos genéricos, ela vai fortalecer muito essa atividade produtiva que todos nós sabemos que é uma das grandes, que lidera, é um dos setores mais dinâmicos da economia, a pecuária brasileira, e que precisa exatamente ter medidas que fortaleçam essa atividade. Deputada Luciana Santos e também deputado Mendes Tame, o governo editou medida provisória para preencher lacunas que surgiram com os vetos ao novo Código Florestal. A MP altera o texto do novo código, sancionado com vetos pela presidente Dilma Rousseff, e também traz novidades. Entre elas, o tratamento diferenciado para os pequenos produtores na recomposição de áreas desmatadas. A medida provisória recupera alguns artigos que foram aprovados pelo Senado, mas ficaram fora da lei porque foram rejeitados pela Câmara. Um deles é o artigo 1º, que lista uma série de princípios do Código Ambiental. O governo também endureceu as regras para o uso dos mangues, apicuns e salgados e estabeleceu um prazo de 5 anos para o pousio, que é a interrupção do uso da terra para que ela possa recuperar a capacidade de produção. A inovação mais importante proposta pelo governo foi a recuperação das áreas de proteção permanente que já vinham sendo utilizadas. O governo estabeleceu uma nova regra com base no tamanho da propriedade. Pequenos e grandes produtores vão ter que recuperar a vegetação nas margens dos rios e outras áreas de proteção permanente dentro das propriedades. Embora a intenção do governo seja aprovar a MP sem mudanças, o texto recebeu críticas tanto de ambientalistas quanto de ruralistas. Esse texto não cria as condições para quem quer recuperar, não cria as condições para quem quer manter, anistia todas as ocupações ilegais feitas até 2008 no país e abre muitas brechas para interpretações e pontos que estão claros na lei para novos desmatamentos. No meu estado, o módulo maior é 20 hectares, o cara que tenha 200 hectares, por exemplo, ele está prejudicado. Então, o médio produtor, nessa altura, foi prejudicado. Não vou nem falar no grande produtor. Então, nesse ponto, nós vamos trabalhar agora na medida provisória para também fazer com que o médio seja beneficiado. Bom, o Código Florestal volta à pauta do dia aqui na Câmara, no Congresso, né, deputada Luciana Santos? Como é que a senhora avalia essa solução dessa MP e dos vetos? Pois esse também é um debate muito estratégico para o país. É bom que se diga que o Código Florestal ele não legisla sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é público, ou seja, não legisla das áreas públicas. Todo o sistema de unidade de conservação pública, ela não entra no debate do Código Florestal, ela está preservada. O que entra no Código Florestal é exatamente a legislação sobre as áreas privadas, que são exatamente as áreas onde também há uma produção não só de alimentos, mas também da pecuária, de atividade de turismo rural, ecoturismo, ou seja, vários usos que são feitos nas áreas rurais que exigem uma legislação para enfrentar a questão da preservação ambiental. Há mais de 2 anos, o nosso ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e deputado federal dessa casa, debateu isso com a sociedade brasileira. Reuniu desde acadêmicos, ambientalistas, produtores rurais, agricultura familiar,
E foi um debate muito intenso, muito polêmico, como todos nós assistimos ao longo desse tempo todo. Acho que agora esse projeto já foi votado, que essa iniciativa do Legislativo já foi votado no Congresso Nacional, já foi para o Senado, né, e agora volta, teve esses vetos da Dilma, que eu considero que o veto da Dilma revela que esse esforço que foi feito pela sociedade, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, de se chegar a um bom termo para equalizar essa situação entre produção agrícola e a preservação ambiental, ela revela que foi um acerto. Porque diante de o Código Florestal, são muitos artigos, apenas 12 foram vetadas pela Presidenta da República e vai ser editada medidas provisórias que, na verdade, já era um clamor. Quando voltou do Senado, já existia um certo entendimento na Câmara dos Deputados que era necessária uma medida provisória para poder preencher as lacunas tanto do texto da Câmara como do texto do Senado. Então, eu estou muito otimista, eu acho que a medida provisória caminha para montar uma equação dessa situação, e acho que as áreas que foram consolidadas até 2008, é preciso ser vistas como se a gente tivesse que cuidar do controle urbano de uma cidade. É preciso levar em conta as áreas consolidadas, porque, na verdade, até essa data, muitos dos produtores não é que eles estavam fora da lei, eles estavam dentro da lei. E por isso que esse entendimento de levar em conta as áreas consolidadas e legislar para que eles recuperem aquelas margens dos rios e nascentes para preservar o meio ambiente. Porque eu acho que essa que deva ser o nosso esforço, de garantir que a produção de alimentos no país permaneça com seu vigor. Afinal de contas, mais de 4 milhões de propriedades é que nós estamos legislando. E parte desses 4 milhões fazem parte de mais de 70% da produção de alimentos, porque faz parte da agricultura familiar. E, ao mesmo tempo, nós precisamos garantir que aquelas reservas legais, que só existe no Brasil essa ferramenta da reserva legais, que é 80% da floresta amazônica em pé, 25% dos biomas, 35% do cerrado, né, possa se manter de florestas nativas em pé. Então, isso também já está no Código Florestal. Então, são essa equação que nós precisamos chegar, e eu estou otimista. Acho que a nossa presidenta Dilma, mais uma vez, acerta no sentido de buscar um equilíbrio entre a preservação ambiental e a produção de alimentos no país, para que a gente possa passar ainda mais um mês procurando superar as divergências que possa ter entre as partes. Deputado Mendes Sama acompanhou de perto a discussão do Código Florestal aqui no Congresso. Como é que o senhor avalia essa solução encontrada pela presidente? Resumidamente, são 3 pontos. Primeiro ponto, a presidente Dilma não revogou um dos últimos artigos desta nova lei, que é aquele artigo que revoga a legislação anterior. Portanto, iniciou-se no país com o veto parcial e com a sanção a grande parte daquilo que foi aprovado aqui no Senado, uma nova era na agricultura e na preservação das florestas do Brasil. O segundo ponto, ela, e a deputada colocou muito bem, ela teve oportunidade com a medida provisória de trazer coisas novas, coisas que não poderiam mais ser discutidas aqui na Câmara, porque a Câmara já tinha discutido, já tinha aprovado uma vez o relatório do Aldo Rebelo, já tinha ido para o Senado, que aprimorou o projeto, em inúmeros pontos deu uma substancial contribuição, voltou para a Câmara e a Câmara fica naquela situação. É tudo ou nada, o que é menos mal, ela tem uma limitação, ela não pode inovar. A presidente da República pôde e, com isso, colaborou ainda mais para o aperfeiçoamento dessa legislação. Terceiro ponto, o fato de ruralistas, de produtores agrícolas, né, e ambientalistas estarem descontentes, os dois lados estarem descontentes, é um ótimo sinal. É sinal que não há vencedores e vencidos. Foi assim na lei da Mata Atlântica. Foi uma luta, uma carnificina. A lei foi aprovada. Hoje, ninguém fala na lei. É sinal que ela é boa. É como partida de futebol. Acabou a partida. Ninguém falou nada do juiz. Ninguém elogiou a sua progenitora. Nada. É sinal que ele foi um bom árbitro.
passou despercebido. Uma lei boa é aquela que regulamenta, que regula, que coloca limites para os dois lados e ninguém fala nela. Nós esperamos que com esse trabalho que vamos ter nos próximos dias, nas próximas semanas, de aperfeiçoar algum excesso, algum pontinho a mais que ainda esteja faltando, nós estejamos oferecendo para o mundo, não só para o país, para o mundo, uma das legislações mais modernas que concilie de fato a produção agrícola com a proteção dos nossos recursos florestais. A deputada colocou bem, o Brasil é um dos poucos países que tem uma legislação que institui a reserva legal e nós queremos continuar sendo um celeiro, um dos países que tem um superávit de grão para exportar, para aplacar a fome de muitos países que vivem abaixo da linha de penúria, não é da linha de pobreza, vivem numa absoluta penúria e exigem, precisam de alimentos baratos para sobreviver. E ao mesmo tempo nós queremos continuar sendo um pulmão da humanidade, um país com muitas florestas, com capacidade de reoxigenar e absorver e sequestrar o CO2 para contribuir para o efeito estufa, para diminuir o efeito estufa. Deputado Mendes Tame, deputada Luciana Santos, obrigada pela entrevista. Boa semana de votações. Adriana. A Comissão de Trabalho faz hoje audiência pública para comemorar os 10 anos da lei que instituiu o sistema de cotas em universidades públicas do Rio de Janeiro. A repórter Cláudia Brasil acompanha. Cláudia. Adriana, em 2001, uma lei estadual instituiu o sistema de cotas em 2 universidades no estado do Rio de Janeiro. Na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Nesse sistema de cotas, instituído por lei, estabelece que de uma cota de até 40% para negros e pardos nas 2 universidades. Lembrando que essas universidades são pioneiras nesse sistema de cotas instituído por lei. O que a Comissão de Trabalho quer saber é como foi desenvolvido esse sistema de cotas e quais são esses resultados. Quem pediu a realização dessa audiência pública foi o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, com quem eu converso agora. Deputado, pelas primeiras conversas, os resultados são positivos? Sem dúvida. Nós temos 10 anos dessa experiência pioneira nas universidades do Rio de Janeiro. Essa experiência foi disseminada para muitos lugares no Brasil, universidades estaduais e universidades federais, que já adotam esse mecanismo das cotas há também 9, 10 anos. Já dá para fazer um balanço e é isso que nós estamos propondo que a Comissão do Trabalho realize para verificar quais foram os resultados que nós obtivemos e os resultados que temos são resultados muito positivos. Muita gente que não pensava ter a oportunidade de ter acesso a uma universidade estão tendo acesso a essas universidades. Houve uma polêmica sobre a capacidade dessas pessoas que estão entrando pelas cotas acompanhar o currículo, acompanhar as atividades da universidade em igualdade de condições. Os resultados, depois de 10 anos, demonstram que não há nenhuma defasagem entre os alunos que entraram pelo processo normal e aqueles que entraram via as cotas. Portanto, essa polêmica desapareceu. Havia também um debate sobre a legalidade das cotas. Alguns questionaram sobre a constitucionalidade dessa legislação. O STF acabou de deliberar que as cotas são legais, há um mecanismo correto, adequado para superar as desigualdades que afetam de forma diferente alguns setores, uma parcela da população. E a parcela que mais sofre com discriminação é a população negra, né? Portanto, a cota é um instrumento, uma ferramenta que tem também o respaldo na legislação brasileira. Agora, deputado Daniel Almeida, uma das críticas ao sistema de cotas raciais é de que, na verdade, não deveriam ser cotas raciais, e sim cotas para a população de baixa renda. Como o senhor responde a essa crítica? Evoluímos também nessa direção. Hoje, a legislação brasileira já estabelece que a cota tem um perfil social, ela
abrange, ela atende a pessoas que vêm das escolas públicas e com corte racial, ou seja, num determinado estado onde se verifica que 70% da população é de origem africana, é negra, como é o caso da Bahia, dentro desta cota, 70% terá que ser preenchida por negros. Se tem 10% de índios, 10% terá que ser preenchida por índios. Portanto, há já uma combinação do perfil social com o corte racial. Eu acho que foi um bom arranjo que ainda está em fase de implementação em alguns lugares, mas já produz resultados também positivos. Deputado, o senhor pensa que o sistema de cotas ele deve permanecer indefinidamente em vigor ou é preciso, a partir dessas primeiras experiências, começar a pensar numa outra forma ou numa forma de ir diminuindo ou de retirando esse sistema de cotas ou não? Pelo atual sistema educacional, o ideal é que se mantenha indefinidamente. Olha, o sistema de cotas se coloca nas chamadas políticas afirmativas e terá que ser temporária. O desejável, o que nós devemos batalhar, lutar e fazer ações de políticas públicas é para oferecer à nossa juventude escola pública, gratuita, de boa qualidade, de forma universal, para todos. Mas, enquanto não alcançamos esse objetivo, é necessário ter a cota para que populações que ficaram discriminadas pela própria história, pela condução e as relações históricas que a nossa sociedade vivenciou, e nós sabemos que a população de origem africana, os afro-brasileiros, tiveram um tratamento historicamente discriminado na sociedade brasileira. Esses estão numa defasagem, na desigualdade que ainda prevalece na nossa sociedade, não por culpa deles, e, portanto, é necessário acelerar a oferta de possibilidades, de oportunidade para esta população. Portanto, ela tem que ser uma política transitória e quanto mais cedo nós pudermos acabar com a cota, mais evolução nós teremos obtido no sistema de educação do nosso país. Deputado Daniel Almeida, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Adriana. E daqui a pouco o plenário da Câmara faz sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Defensoria Pública, uma instituição de auxílio a quem não tem dinheiro para pagar advogado. Todo brasileiro que precisa da justiça tem direito a advogado. Se não puder pagar, pode contar com os serviços de um defensor. A Defensoria Pública foi criada pela Constituição de 1988 para prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita. Inclui a apresentação de ações e recursos aos tribunais, além da defesa em processos cíveis ou criminais. Nos 3 primeiros meses deste ano, quase 460 mil pessoas no país receberam assistência da Defensoria Pública da União, que é responsável pelas ações na Justiça Federal, como as que dizem respeito ao INSS. Se a ação for de competência dos estados, é preciso acionar a Defensoria Local. Eu volto a chamar a repórter Mariana Pschitke, que está no Salão Verde, e conversa ao vivo com um dos autores do requerimento para a realização da sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Defensoria Pública. Mariana. Adriana, estamos aqui com o deputado Amaury Teixeira, que é professor de Direito. Vai falar um pouco para a gente, né, deputado, sobre a importância da Defensoria, da criação da Defensoria no país. Bom dia, Mariana. A Defensoria Pública, ela é o órgão que defende os pobres. A Constituição traz um princípio chamado princípio da indispensabilidade do advogado. Ou seja, a Constituição exige advogado para que se faça a defesa em juízo das partes. As partes que não têm recurso para pagar advogado privado, a Constituição criou um órgão essencial ao funcionamento da justiça chamado Defensoria Pública. Existe Defensoria Pública Federal, Mariana, que só tem 480 defensores. Nós temos juízes federais, nós temos 5.349. Nós temos 1.800 membros do Ministério Público. Isso traz um desequilíbrio, porque também no exercício da justiça, na lides, deve haver um equilíbrio entre o juiz, o Estado, representado pelo Ministério Público, e a parte representada pelo advogado. Ora,
Se você só tem 480 advogados públicos federais, você tem 1.800 membros do Ministério Público, 5.349 juízes, você está desequilibrando a atuação no processo. Então, nós temos, na Bahia, por exemplo, diversas seções sem defensores públicos. Nós temos no Brasil, de 264 seções federais, apenas 55 têm defensores públicos. Agora, significa que nós temos mais de 200 sem defensores públicos. Agora, deputado Amaury Teixeira, em termos salariais, defensores, promotores e juízes são tratados da mesma forma? Não, os defensores ganham menos, os defensores são em menor número. O orçamento da defensoria é 32 vezes menor do que o orçamento da advocacia pública. Ou seja, o Estado se preparou para fazer a sua defesa, mas não se preparou para fazer a defesa do cidadão. O Estado está hipertrofiado na sua defesa, na defesa de suas causas, e não na defesa do cidadão. A Defensoria Pública defende os interesses do cidadão mais necessitado. O Estado brasileiro tem que avançar, tem que fortalecer a Defensoria Pública da União, tem que fortalecer a Defensoria Pública do Estado. O Estado, aí eu estou falando como todo. Santa Catarina, um Estado civilizado, até outro dia não tinha Defensoria Pública. Até hoje não tem Defensoria Pública. O Paraná implantou outro dia. A Bahia, com o governo Vargas, fortaleceu a sua defensoria pública, mas tem inúmeras sessões judiciárias sem defensor público. Fez um concurso para 150 defensores, nós esperamos que chame pelo menos os 150 para fortalecer a defensoria pública na Bahia. Deputado, o Congresso pode ajudar esse fortalecimento, criando mais vagas, mais defensorias e também destinando orçamento para eles, não é? Tem 2 projetos do Ministério Público que a gente tem cobrado sistematicamente para que seja enviado para cá. Um projeto que cria a carreira e novos cargos de defensores públicos e um projeto que cria os cargos auxiliares da defensoria. Não basta apenas mandar para cá o projeto que amplia o número de defensores públicos e estrutura a carreira da defensoria. É preciso que os cargos auxiliares também existam. É preciso que os advogados públicos tenham apoio. E nós estamos cobrando da ministra Miriam Belchior, estamos cobrando da Casa Civil que remeta imediatamente esses projetos para o Congresso para que a gente possa apreciar. E o governo brasileiro, que avançou tanto nas questões sociais, não fique com esse débito enorme na questão da cidadania, que é uma defensoria pública esquelética. A Defensoria Pública da União tem apenas 480 defensores, isso aí, inclusive tem juízes que não sabem, e eu tive testemunho disso na Bahia, tem juízes que não sabem que existe a Defensoria Pública da União, que o número é tão irrisório que em diversas sessões judiciárias não tem a presença, nem na Justiça do Trabalho, nem na Justiça Federal, que é onde eles militam. Deputado, você falou do apoio necessário do Executivo à Defensoria Pública. E aqui no Congresso, o que pode ser feito? Como é que está o clima para apoiar? Esses projetos são de iniciativa privativa do Executivo. Nós estamos cobrando, já fiz diversos requerimentos, Molon já fez diversos requerimentos, Vicentinho e outros parlamentares. Nós estamos cobrando para que o Poder Executivo remeta para o Congresso esses projetos e nós possamos apreciar rapidamente para estruturar de forma digna a Defensoria Pública da União. Agora, deputada Amaury Teixeira, o cidadão que não tem dinheiro para pagar advogado, ele tem direito a um defensor público. Nos estados que o senhor lembrou bem, em que não há defensoria, como que o cidadão faz? O cidadão fica desassistido, tem diversas causas que o cidadão não tem quem o defenda. Os direitos que estão previstos na Constituição, eles deixam de ser materializados. Os direitos previstos em lei muitas vezes deixam de ser materializados por falta de uma defesa efetiva, que o cidadão comum. É por isso que muitas vezes nós temos presos, inclusive, que ficam para além da pena, que ficam para além da ordem judicial, preso porque não tem defensor suficiente para que garanta os prazos processuais, para que faça uma defesa eficaz. Bom, deputada Amaury Teixeira, obrigado pela entrevista. O deputado está com pressa, vai abrir a sessão solene agora, que começa daqui a pouquinho e que a TV Câmara vai transmitir em instantes. Adriana? 10h30 em Brasília. Você assistiu às primeiras notícias da Câmara dos Deputados. Nós voltamos ao 12h30 com mais uma edição do Câmara Hoje. E continue acompanhando mais informações na página da Agência Câmara na internet. Até mais.